Este é Salvador Dalí, o ícone do surrealismo. Quando se fala em surrealismo, é essencial citar Salvador Dalí. Isso porque o excêntrico artista, nascido na região de Catalunha, na Espanha, foi um dos personagens que mais mergulhou nessa vertente da arte. Nasceu em 11 de maio de 1904, filho de uma família que incentivava artisticamente, estudou artes em Madrid, mas posteriormente mudou para a Europa, onde passou muitos anos. A produção Salvador Dalí conta com inúmeras telas, entretanto, tem instruções e objetos, além o próprio artista precisa ser uma obra de arte ambulante, pois gosta de chocar as pessoas, temporalidades singular. Salvador Dalí demonstrou interesse pelas artes plásticas e, em 1921, entrou para a Escola de Belas Artes em São Francisco, localizado na cidade de Madrid. Porém, em 1926, foi expulso das instituições, pois afirmava que ninguém era suficiente completamente para o avaliá-lo. A vida dele foi cheia de polêmicas, pois em 1939 foi expulso dos movimentos surrealistas para motivos políticos. Grandes partes dos artistas surrealistas eram maximistas e justificavam a expulsão de Dalí, aglomerando que o artista era muito comercial. Mas, em 1960, Dalí colocou em prática um grande projeto, o Teatro Museu Gala Salvador Dalí, a sua terra natal, que reunia grande parte da sua obra. E uma obra muito importante dele foi A Persistência da Memória. Uma obra que ilustra bem o surrealismo de Dalí. Fantástica, inquietante, imponente, ela suscita infinitas e diferentes interpretações de Dalí. Tem uma composição de dimensões relevantemente pequenas. Entretanto, a cena é de tão grande instigância que segue aguçando a curiosidade do público a entender os interesses sobre as possíveis interpretações que os objetos representam, possuem. Por exemplo, o relógio derretido, o relógio escondido de Dalí se torna uma marca do pintor, e não é à toa, pois o fato desses elementos causar impacto psíquico ao público, devido ao seu caráter instigante. O artista buscou a imagem materializar a noção do tempo que passa sem que possamos controlar, escorrendo como um queijo derretido. Aqui um dos impactos foi a teoria da relatividade de Einstein, que surgiu com o tempo, está relacionado à lei da gravidade. Há também a ideia que o relógio mole simboliza a flacidez e a impotência sexual, assuntos abordados por Dalí em outros trabalhos. Nesta área, a tela é exibida ainda com uma árvore seca, o tronco de uma oliveira, bastante preservado na região de Catalunha, onde o artista nasceu. E a figura que aparece no centro da tela é uma espécie de rosto deformado. Esse elemento é interpretado como uma representação do próprio artista, que traz um relógio mole apoiado sobre ele. Podemos notar neste rosto prostrado um enorme cílios, sobrancelha e um nariz. Embaixo do nariz, vemos um elemento que pode ser uma língua. Vem os insetos, que aparecem na memória, que surge como símbolos de conceitos de subjetivos. No caso das formigas, que amontam em um único relógio rígido, eles trazem a ideia de apodrecimento. O artista sugere que o tempo é devorado pelas formigas. E as moscas, que pousa sobre outro objeto, carrega um símbolo que a passagem subjetiva desse mesmo tempo, em uma alusão que as horas, os dias, os anos passam de formas distintas, dependente da persistência que se observa. Então, o que percebemos nessa obra é que Dalí vem representando vários objetos no seu quadro, simbolizando cada coisa, como os relógios moles, representando o tempo, ele representou as moscas, representou as formigas e tudo as pessoas deu sentido. Mas o mais interessante disso tudo é
que, em meio às especulações sobre os significados de cada objeto, Dalí disse que a tela foi concebida no momento de inspiração, quando recusou um passeio com um artista, com a esposa. O artista ficou em casa pintando. Assim, em um curto período de tempo, Dalí criou o que seria uma de suas telas mais prestigiadas. Ele declarou ainda que teve a inspiração à imagem de um queijo derretido que havia comido um pouco horas antes. Você acredita que essa obra tão impressionante, que gerou tanto significado para tantas pessoas, o artista teve inspiração em um queijo derretido? Pois foi isso mesmo. Essa foi a nossa obra de hoje. Resistência da memória.